você cita a questão da chegada do Vitor. O Vitor fez um ano muito bom pro padrão do que é o Corinthians. O Corinthians teve um ano, dá pra dizer, muito bom, porque a gente tem que entender que uma coisa é expectativa, outra coisa é a realidade do clube. Pro que o clube tinha de expectativa, eu acho que foi até um pouco além. Então dá pra dizer que o trabalho do Vitor foi bom. A forma como ele também sai do Corinthians também é uma forma esquisita. Sim. Que ele alega que saiu pra cuidar da sogra e perere pão duro, acaba vindo pro Flamengo. No ato do anúncio do Vitor Pereira, a tua reação foi negativa já de cara ou foi ficando negativa conforme chegavam as notícias do Corinthians e as coisas aqui também não caminhavam? Num primeiro momento, tu via com bons olhos? Não, porque, mano, eu tenho pra mim que o que começa errado vai dar errado, mano. Tipo assim, a maneira que o Vitor Pereira sai do Corinthians, ele não era obrigado a renovar o contrato com o Corinthians. Ele podia chegar e falar assim, meu contrato venceu, eu tô indo embora. Acabou. Ele não precisava fazer o que ele fez. E a maneira que o Flamengo também fez com o Dorival. Então, tipo assim, eu não torci contra o Vitor Pereira, de maneira nenhuma. Mas eu não tinha muita expectativa, porque o que começa errado dá errado. E daí, acaba que as coisas foram se confirmando. O Flamengo perde pro Palmeiras na Supercopa, o Flamengo vai pro Mundial e perde de forma vergonhosa pro Al Hilal. A gente não tá falando do Al Hilal com o Neymar, com o time que tem hoje. Tá falando de um Al Hilal que não era nada fora do normal, assim, de se ganhar, entendeu? Praticamente o mesmo Al Hilal que a gente venceu em 2019. Então, assim, as coisas começaram a dar errado. Aí o Vitor Pereira chega na entrevista, numa entrevista coletiva, ou passando numa zona mista durante o Mundial, ele fala, não, eu usei o Mundial pra fazer testes, pra fazer experimento. Pô, isso é uma sacanagem. Tipo assim, ainda que ele seja europeu, que lá na Europa os clubes não joguem o Mundial com aquela vontade, com aquela gana, mano, aqui pra gente é o jogo da vida. Tipo, eu tenho 34 anos, eu não vi o Flamengo campeão mundial em 81. Pra mim, a chance, ainda que seria muito difícil jogar contra o Real e tal, mas era uma chance, é um jogo, tudo pode acontecer. Você pode encontrar uma bola ali, fazer um gol, se fechar lá atrás, segurar o resultado. Então, assim, foram essas coisas assim que foram meio que desenhando o ano do Flamengo. E daí numa tentativa desesperadora, a gente perde o Mundial, né? Fica em terceiro lugar. Aí a gente vai jogar a Recopa, perde a Recopa pro Independente Del Valle. Aí a gente vai jogar o Carioca, perde o Carioca de virada pro Fluminense. Ganha o primeiro jogo de 2x0, perde o segundo de 4x1. E aí começa o Campeonato Brasileiro. Aí a gente perde pro Maringá. Aí manda ele embora. A gente perde de 2x0 pro Maringá e chega o Sampaoli. Ponto. São Paulo vinha fazendo um bom trabalho e tal. A gente ganha um jogo de virada do Atlético Mineiro. Achei que tava 9 jogos sem perder. A gente ganha um jogo de virada do Atlético Mineiro e vem um soco na cara do Pedro. E aí desanda tudo. E aí bagunça tudo de novo. Então, assim, são coisas, cara, que foram erros que foram acontecendo e não adianta. Uma hora a conta chega. Uma hora as coisas, você vai ter que pagar pelos seus erros. E aí é aquilo. E quando a bola não entra, os seus erros começam a ficar mais evidentes, começam a ficar maior e as pessoas começam a enxergar mais. Então, aí tu fez meio que um balanço geral já do ano do Flamengo. Eu queria que você falasse especificamente do trabalho, agora do Vitor mesmo, do trabalho em si. O trabalho dele tu achava ruim, tu achava ele meio perdido com relação a grupo, porque a gente via muito zum, os jogadores do Corinthians começaram um ou outro da entrevista, metendo pau nele, aí começava o zum de bastidores que o grupo não recebeu bem o Vitor e que realmente a relação dele com os jogadores era ruim. Então você que é um cara que cobre o dia a dia do Flamengo, como é que foi a passagem mais aprofundada do Vitor mesmo dentro do Flamengo? Então, eu acho que ele já chegou com essa resistência, tipo, pô, você não ganhou nada aqui pra disputar o que a gente vai disputar. Então eu acho que ele já chegou um pouco com essa resistência e também não fez muita coisa pra poder mudar, sabe? Assim, a sensação que eu tenho, né, que ele não fazia questão de ser simpático. Eu acho, cara, e aí eu já falei isso também no meu canal, que o grande problema do Flamengo é você colocar uma multa rescisória alta. Vou te dar um exemplo. É todo dia que você quer trabalhar? Não é todo dia que você quer trabalhar. Só que, mano, você tem suas responsabilidades, você tem suas contas, você tem suas coisas, você precisa viver. Então tem dia que a necessidade te faz trabalhar. Só que o Flamengo, ele pega um técnico e fala assim, ó, sua multa rescisória é 20 milhões de reais. E o seu contrato, se você ficar até o final, você vai ganhar 30, digamos. Aí o cara tá no Flamengo de um clube de uma pressão danada, aquela coisa, jogo a jogo, todo jogo uma pressão, tal. Por que o cara vai trabalhar se ele pode não trabalhar e receber a multa rescisória? Cara, eu acho assim, absurdo. Ah, não, porque o Jesus não tinha uma multa alta e foi embora. Tudo bem, mas ele ganhou. Aí, se a gente for fazer
Isso é número, isso é claro. E o Jesus é exceção, ele não é regra. É o treinador que você vai pagando multa pra tirar ele de clube. Exatamente. E aí tem uma outra parada. Por exemplo, se você for parar pra pensar, depois do Jesus, Flamengo teve 7 técnicos. Rogério, teve o Domi, multa alta, não ganhou nada. Rogério, multa baixa, ganhou um Campeonato Brasileiro. Ah, mas foi... Não, ganhou, tá lá na sala, o troféu tá lá. Aí depois do Rogério veio o Renato, multa baixa, não ganhou nada, mas foi vice do Brasileiro e chegou na final da Libertadores. Aí depois do Renato veio o Paulo Souza, multa alta, não ganhou nada. Depois do Paulo Souza veio o Dorival, sem multa, ganhou a Copa do Brasil e uma Libertadores. Aí veio o Vitor Pereira, multa alta, não ganhou nada. Veio o Sampaoli, multa alta, não ganhou nada. Tá claro que se você coloca uma multa alta pra um técnico, você vai ficar refém dele. Porque se o cara enjoar, o cara encher o saco, o cara não quer trabalhar, o cara vai começar a atacar o dane-se e acabou. Você vê que todo clube que o Sampaoli passou no Brasil, quando ele teve problema, ele meteu o pé. Por que ele não meteu o pé do Flamengo? Porque ele sabia da multa, pô. Entendeu? Então você fica refém do cara. O cara sabe, eu não preciso trabalhar pra poder ganhar esse dinheiro. Esse dinheiro vai vir pra mim, porque se eu perder 3, 4 jogos aqui, eles vão me mandar embora. Então eu vou perder esses 3, 4 jogos, vou escalar o time a moda cacete e vou levar esse dinheiro pra casa. Foi o que fez Domenech, Paulo Souza, Vitor Pereira. O Flamengo gastou quase 50 milhões de reais de multa rescisória com o técnico. Então assim, multa alta, na minha concepção, sempre vai deixar o clube refém do treinador. Aí a multa baixa, ele pode ir embora que ele quiser. Que vai embora e a gente contrata outro. Mas eu sou a favor de um salário alto e de uma multa baixa. Eu não sou a favor de salário baixo e multa alta, porque fica refém do cara. E é o que aconteceu, tanto com o Vitor Pereira, quanto com o Sampaoli, quanto com os outros que passaram. Todos os técnicos que conquistaram no Flamengo, depois de Jorge Jesus, multa baixa. Isso é número, isso está comprovado. Vocês, quem quiser, pode ver lá, o troféu tá na sala, o troféu do Brasileiro com o Rogério Ceni tá na sala, o troféu da Copa do Brasil e da Libertadores com o Dorival tá na sala, os caras que não tinham multa.